15º volume da obra. O desespero da juventude é causado pelo desequilíbrio dos adultos e que atingiu a adolescência. Então, aí o sofrimento proliferou de repente, de tal maneira que todos ficaram surpreendidos e tontos sem saber o que fazer, sem saber qual a medida a tomar. A desorientação multiplicou-se, o desequilíbrio triplicou-se, a ponto da juventude entrar em cena, consentindo em propor uma reforma universal, sem ter condições para tal, devido à desorientação, o desequilíbrio. A juventude, sem amadurecimento algum da vida, se propôs em querer endireitar o mundo, sem ter condições para tal, para ver que o desespero atingiu até a adolescência. O desequilíbrio da adolescência, devido ao desequilíbrio dos adultos, que atingiu a adolescência. Daí então, o desrespeito, devido ao desequilíbrio de tudo isso, por estarem desamparados da fase, que vinha amparando todos e protegendo a todos, a fase de animal racional que se acabou. Entraram em retrocesso, de pior para pior. E assim, desconheciam a causa desse desequilíbrio, por não estarem a par das mudanças da natureza, das mudanças naturais, das mudanças da vida do universo. Agora é que estão conhecendo e estão vendo a causa de todo esse desequilíbrio universal, porque não há sofrimento sem causa. A causa de todo esse desequilíbrio universal e a multiplicação do sofrimento foi a fase de animal racional ter se acabado e ficarem desamparados da fase que se acabou. Daí, o resultado do desequilíbrio universal, da multiplicação do mal e das ruínas universais da vida de todos. Agora estão vendo a causa, estão conhecendo a causa, porque não há efeito sem causa. Se existe o efeito, é porque existe a causa do efeito. E se existe o mal, é porque existe a causa do mal. Agora, conhecendo o porquê de toda essa situação, como aí está esclarecida, sabendo que chegou ao mundo a fase racional. Então, todos, para procurar a paz, para procurar o equilíbrio universal, todos dentro da fase racional, para serem amparados pela fase racional, protegidos pela fase racional, serem orientados pelo mundo racional, para que todos vivam bem e livres das chamas do mal. Viviam bem racionalmente, todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e todos vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes para o resto da vida. Vejam quanto tempo de lutas perdidas na categoria de animal racional, por não conhecerem a causa do efeito do ser animal. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam a causa, porque não há efeito sem causa. Se é um animal, se é feito como animal, é porque existe a causa. Desconheciam a causa e, por desconhecerem a causa, tinham que viver mal, de mal a pior sempre, porque desconheciam a causa do mal, a causa do feito. Se existe o filho, que é o efeito, é porque existe o pai. Se existe o animal racional, é porque existe a causa, e a causa ninguém conhecia. Agora é que estão conhecendo e sabendo o porquê assim ficaram, o porquê de assim serem,
o porquê que assim estavam, o porquê que assim viviam, o porquê estavam nessa categoria de animal racional e o porquê da origem do mal. E antes da origem, antes de assim serem e o porquê do mundo assim ser. Agora conhecem a causa, porque não há efeito sem causa. Se tudo assim aí existe, é porque existe a causa desse tudo. Não conheciam a causa desse tudo. Agora estão conhecendo a causa desse tudo, de todos esses feitos. Agora estão conhecendo a causa desse mundo de matéria. Porque se existe esse mundo de matéria, esses feitos de matéria, é porque existe a causa. Agora estão conhecendo a causa. Se existe sol, lua, estrelas, é porque existe a causa. Agora estão conhecendo a causa, porque não há efeito sem causa. E assim sucessivamente. O encanto quer dizer os feitos. O desencanto mostrando a causa desses feitos, ou desses seres do mundo. Hoje, sabendo a causa de todos esses feitos, porque não há efeito sem causa, e todos sabendo a causa de animal racional, a causa da fase racional. Todos agora dentro da fase racional, amparados pela fase racional. Todos de volta para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, todos dentro da fase racional, sabendo o porquê da fase racional, sabendo o porquê da causa da fase racional, sabendo o porquê desse feito, porque não há efeito sem causa, e sabendo porquê todos de mudança para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, vendo a fase racional, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional, onde todos amparados dentro da fase racional, protegidos dentro da fase racional, orientados pelo seu mundo racional, o seu verdadeiro mundo, e todos vivendo racionalmente, alegres, felizes e contentes para o resto da vida. E o mundo se tornando um verdadeiro paraíso racional, por todos viverem racionalmente, e não como animais racionais. Como animais racionais, inconscientes e inconformados, e na fase racional, conscientes, todos conformados por viverem conscientes. Então, vivendo alegres, felizes e contentes para sempre, por viverem orientados racionalmente. E assim, a diferença é muito grande, do mundo deformado para o mundo puro, limpo e perfeito, o mundo racional. O mundo deformado, o mundo inconsciente, o mundo de matéria, é da origem do mal, do animal racional. Então, o animal racional hoje está vendo e conhecendo por que era animal, e agora deixando de ser animal, entrando na fase racional, na fase verdadeira do seu mundo de origem, o mundo racional. Vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida, brilhantemente, racionalmente, até o fim da existência dessa máquina. E toda a máquina tem o seu desgaste. Por isso, tem a sua duração. E assim, vejam que agora estão certos dos certos, dentro do seu verdadeiro mundo de origem, orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, vivendo conscientemente, tudo dando certo na vida de todos por viverem racionalmente. Hoje,
todos felicíssimos, desintegrados da vida animal, desintegrados da categoria de animal racional. Hoje, todos como aparelhos racionais, e não como animais nessa categoria de sofredores. Por mais que procurassem amenizar com ilusões e artifícios, nem assim esses anestésicos resolviam mais o que o animal desejava que resolvesse: paz e sossego. O animal nunca teve. Anestesiados por essas histórias, por tudo isso ser articulado das imaginações dos seres, imaginavam que pudessem dar certo, que assim pudesse ser melhor, que assim ia dar certo, que assim pudesse ser melhor, e tudo não passando de um sonho. Por isso, todos sofrendo, todos sonhando, e o sofrimento se multiplicando. Então, entrando todos em liquidação, como aí estavam todos sendo liquidados à torto e à direito, pela natureza, pelos acontecimentos, pelas artes. A destruição em grande escala, em franca e grande escala, com o animal na fase de sua liquidação. Porque a fase de animal já se acabou há muito. Entraram em liquidação os seus seres e os seus feitos, e daí então multiplicou-se a mortandade, os desastres e as monstruosidades universalmente. Tudo se multiplicando, o animal entrando em ruínas e em fracassos totais. Tudo fracassando, tudo que é de animal sendo liquidado. A liquidação é de um modo geral, do animal racional, por a fase ter sido liquidada. A fase acabou-se, a fase terminou, a fase chegou ao seu fim, e os feitos que aí ficaram estão em liquidação, e por isso está acontecendo tudo isso no mundo. Tudo isso impressiona todos, apavora todos. Todos com pavor, todos impressionados, todos com medo, todos inquietos com tudo o que está se passando e desconhecidos da causa, porque não há efeito sem causa. A causa foi a fase de animal ter se acabado. Entraram em retrocesso universal, até a eliminação do animal racional e de seus feitos. Agora, todos sabendo a causa de todo esse monstruoso desequilíbrio universal, entrando na fase que está governando a natureza, a fase racional. Daí, então, o equilíbrio de todos e o equilíbrio do mundo, que vive um verdadeiro desespero universal, um delírio universal. Todos amordaçados pelas agonias, todos preocupados com os acontecimentos, todos alarmados com os acontecimentos, todos impressionados com os acontecimentos universais e dizendo: acabou-se a paz do mundo e não sabemos o porquê. Agora estão conhecendo a causa e o porquê de tudo isso. As velhas tradições também sofreram. As velhas tradições também foram catastróficas para a lapidação do animal racional. As velhas tradições também foram monstruosas, foram de um cunho abrasador. Tem o seu passado e o seu pedaço bem negro, mas nem tanto quanto agora. Tem seu passado monstro, o seu passado selvagem, as velhas tradições, mas não tão monstruoso como agora. Tudo isso foi um mal necessário para a lapidação do animal racional, para depois de lapidados, conhecerem a fase racional, como aí estão tomando conhecimento da fase racional, a fase do verdadeiro mundo de origem do aparelho racional.
E assim, quem vive racionalmente, vive alegre, feliz e contente, porque sabe por que vive. É preciso ler e reler para se desenvolver racionalmente e nascer em si mesmo e em todos a vidência racional. Com a vidência racional, vão ver o mundo racional, vão ver os seus irmãos do mundo racional, vão conversar com eles, se entender com eles, dialogar com eles, fazer conferências com eles, porque estão preparados para isso, devido serem desenvolvidos racionalmente. Não há impacto, não há susto, não há medo, porque estão pré-preparados racionalmente, desenvolvidos pelo conhecimento racional. Não vai haver choques nem impactos, nada disso. Será tudo muito naturalmente. Todos esses contatos passarão a ser diários, noite e dia, por estarem possuídos da vidência racional, da vidência verdadeira do aparelho racional, por serem de origem racional. Então, existe no ser, por desenvolver, a vidência racional, que será desenvolvida pelo conhecimento racional. Para isso, é preciso ler e reler diariamente, ter persistência na leitura para se desenvolver racionalmente e nascer em si mesmo a vidência racional, a vidência de sua verdadeira origem de aparelho racional. Esta é que é a verdadeira luz do aparelho racional, a vidência racional. Com a vidência racional, vão ver o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e se entendendo com seus irmãos, puros, limpos e perfeitos. Estão aí na Terra vivendo, mas considerados eternos, por estarem em contato com os eternos. Estão aí na Terra vivendo, mas pertencendo à eternidade. Já são seres que pertencem à eternidade. Por isso, conversam com os eternos, veem os eternos, por estarem possuídos da vidência racional, vivendo, então, racionalmente, dia e noite, noite e dia, iluminados pela luz racional, com a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional. A Terra virando um paraíso racional, por todos possuírem a vidência do seu verdadeiro natural de racional, a vidência racional, desenvolvida pelo conhecimento racional, lendo e relendo, com a verdadeira persistência na leitura, para desenvolver a vidência racional do seu verdadeiro ser. Então aí, vivendo todos alegres, e não é para menos. Felizes, e não é para menos. Com a felicidade verdadeira, a felicidade racional. Com a paz verdadeira, a paz racional. Com a tranquilidade verdadeira, a tranquilidade racional. Por estarem todos integrados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos dentro do seu mundo de origem, o mundo racional, vendo o mundo racional, vendo seus irmãos. Aí, a vida da Terra sendo um verdadeiro paraíso racional, havendo o verdadeiro prazer de viver, por estarem vivendo racionalmente, felizes e contentes, por viverem racionalmente. Quando é que esperavam assim algum dia ficar? Quando é que pensavam algum dia assim serem? Nunca podiam pensar, porque estavam na categoria de animal racional. Eram inconscientes. Nunca poderiam pensar, a não ser agora, com os esclarecimentos do mundo racional,
quando todos estão tomando conhecimento de sua verdadeira origem, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É muito lindo mesmo. Não vão ficar impressionados por estarem preparados pelo conhecimento racional. É tudo muito naturalmente, dando-se tudo muito naturalmente, sem abalo de espécie alguma. Pensam que vão ficar abalados, que vão ficar impressionados, que vão ficar com medo. Em absoluto. Isso são ideias do animal, que não sabe o que diz, por ser animal, que chega até a dizer que a verdade é uma coisa esquisita. Isso nas entranhas do animal inconsciente, que, por ser inconsciente, não sabe o que diz. Sempre sofreu por não saber o que diz. Basta ser animal para viver mal, por ser inconsciente, e daí sofrer sem solução. Como nunca tiveram soluções, vivem sempre sofrendo, sonhando com o bem e sempre sofrendo. O animal é muito adiantado nas suas opiniões, por ser animal. Não conhece as coisas e quer falar daquilo que não sabe e não conhece. O animal sempre foi assim, por ser inconsciente. Todo inconsciente é assim mesmo. Mete-se a falar daquilo que não conhece, daquilo que não sabe, como coisa que soubesse. Isto é do livre pensador. O animal sempre viveu de sonhos, de ilusões, de realidades subjetivas, de realidades sem lógica e sem base. O animal nunca teve e nunca viu o verdadeiro saber. Sempre viveu de sonhos, de ilusões, de esperanças e fantasias, de artes e diabruras, articuladores verdadeiros de desventuras, e por assim ser, o sofrimento sempre se multiplicou. Vejam a vida do animal racional. Que vida estúpida! Que vida de desenganos, de desilusões e decepções. Uma vida turbulenta, espinharenta e barulhenta, cheia de fracassos, por ser uma vida de ilusões. Eis a razão dos fracassos, dos que sonham com a vida, querendo que sonhos sejam realidades, quando o sonho é uma falsidade. Hoje, todos dentro da fase racional, a fase mais brilhante que chegou na Terra, a fase do mundo racional, a fase do mundo da origem de todos, a fase do aparelho racional. Esta é que é a fase em que todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos de mudança dessa vida de matéria para o seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. O mundo dos puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza. Todos saíram daí e agora todos de volta para aqui, para o seu verdadeiro lugar. O seu verdadeiro lugar não é aí, nessa lama podre, sofrendo a vida inteira por não ser daí. Por não ser daí, dessa lama podre, é que coisa alguma dá certo na vida de ninguém. Por serem seres do outro mundo, do mundo racional, do mundo que deu consequência a essa deformação racional, a essa degeneração, é que são sofredores. Não são daí, e por isso estão aí de passagem, mas uma passagem amargurada, uma passagem de sofrimento, uma passagem calamitosa, nesse mundo calamitoso, deformado. Agora, todos de mudança, e por isso está aí a fase racional, a fase do mundo racional, e todos dentro da fase racional, de mudança para o mundo verdadeiro do seu ser, o mundo racional.
Já sabem muito bem que o corpo fluídico, que é a causa do micróbio, é que vai para o mundo racional. A causa do micróbio, que é a causa desse corpo de matéria. Então, todos, dentro de mais um pouquinho, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo de matéria chegou ao seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Por isso, está aí a fase racional, a fase do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Chegou na Terra o término do sofrimento universal, o término do mal, o término de todas as ruínas. Chegou o conhecimento racional, a fase racional, a fase do mundo racional. E assim, todos de volta para o seu verdadeiro mundo, para junto dos seus irmãos, que aqui ficaram no mundo racional, e que aqui estão à espera de vocês, que foram dar esse passeio por livre e espontânea vontade, aí nessa vida de lama. Hoje, todos achando graça de si mesmos e dizendo: é verdade, que passeio sem graça! Nada era nosso. Não tínhamos direito nem à vida, porque estávamos fora do nosso lugar. É verdade, que passeio arranjado por nós mesmos, arranjado pela nossa livre e espontânea vontade. Um passeio atordoante, atordoador, um passeio da vida da matéria. Hoje, graças ao racional superior, todos de volta para o nosso verdadeiro mundo de origem, que aqui está descoberto, o mundo racional. Agora vivemos tranquilos, felizes e contentes, por termos a definição deste mundo em que vivemos, da matéria e a sua criação. Temos a definição completa de tudo e o porquê deste balofo mundo, deste mofo de matéria, desta matéria moforenta, que aqui já está mofando há séculos e séculos, nesta categoria nojenta de animal racional. O animal é nojento mesmo, e por isso vive de aparências. O animal é nojento mesmo, é catinguento, é morrinhento, é ceborrento, enfim, cheio de defeitos por ser um animal. Então, tem que viver de aparências, para ver se vive mais iludido um pouquinho, para uma satisfação ilusória. O animal, por ser animal, tinha que assim ser, fedorento, morrinhento, ceborrento, porco, por ser de matéria, antropófago, por comer defuntos, carnes de defuntos, de animais que mata para comer. Quem gosta de carne é antropófago. Assim, cheios de defeitos, vivendo igual a porcos, por viverem de matéria. De que é que o porco vive? De matéria. Vejam que vida! A vida de quem está dormindo de olhos abertos. A vida tornou-se um ponto secundário, porque nunca souberam o porquê assim eram. E tinham que viver assim, por não saberem a razão de sua vida, por estarem todos fora do seu verdadeiro natural. O verdadeiro natural do aparelho racional é de racionais puros, limpos e perfeitos. Este é que é o verdadeiro natural do aparelho racional, que se deformou em animal racional. Então, o animal racional, por não conhecer o seu verdadeiro natural, adotava essa deformação, essa degeneração, como se fosse uma coisa natural. Mas não se conformava com esse verdadeiro natural, como não se conformava com a vida de sofredor.
não se conformava com o sofrimento. Portanto, não se conformava com esse natural. Achava que o natural fosse esse, porque não conhecia o verdadeiro natural. Então dizia: o natural da vida é este mesmo em que nós vivemos. Mas não se conformava com ele. Não se conformava com o sofrimento e nem se conformava com a morte. Portanto, o natural não é esse mesmo. Se o natural fosse esse mesmo, não sofriam e não morriam. Isso sempre surgiu das entranhas do animal, que, por ser mesmo um animal, é inconsciente. O inconsciente não sabe o que diz, não prova com base e com lógica o que diz. É um livre pensador. Vive de sonhos e de ilusões. O natural verdadeiro é de racionais, puros, limpos e perfeitos. Este é que é o natural verdadeiro do aparelho racional, que estava antes na categoria de animal racional. A vida sempre se constituiu desse nada e ninguém sabia o porquê desse nada. Ninguém sabendo o porquê desse nada, ninguém sabia o que dizia. Falando como coisa que conhecesse esse nada, diziam: a vida é esta mesma. Mas ninguém se conformava com ela. Ninguém se conformava em ficar doente. Ninguém se conformava em viver sofrendo. Ninguém se conformava em não ter saúde. Ninguém se conformava em morrer, e assim sucessivamente. Mas, por serem inconscientes e não saberem tudo isso, muitas vezes diziam: a vida é esta mesma, como coisa que conhecessem o porquê da vida. O animal racional sempre foi inconsciente. Por isso, falando e se expressando dessa maneira. Viviam todos como verdadeiros parasitas da natureza, sem saber porquê e dizendo: nós exploramos a natureza de todas as formas, desgastamos a natureza demais e não sabemos porquê. Nós vivemos assim na categoria de animal racional. Não sabemos por que vivemos como verdadeiros parasitas, que tudo tiramos da natureza e nada lhe damos em troca do que tiramos. Somos uns devastadores daquilo que nunca soubemos quem fez, por que fez, nem para quem fez. E assim, vivendo nessa desorientação, nesse desequilíbrio, se considerando muitas vezes criminosos, dizendo o seguinte: este mundo tem que ter um dono, e nós vivemos aqui com o maior desrespeito a este dono, destruindo, fazendo tudo o que está em nosso alcance para a destruição. Será que com o tempo nós não viremos a sofrer as consequências dos nossos abusos, das nossas imprudências, de julgar ter direito àquilo que não é nosso? As velhas tradições já se passaram e ficaram no rol do esquecimento. E assim, esta fase de animal já se acabou e também vai ficar, com o tempo, no rol do esquecimento, e somente em vigor a fase racional. Tudo passa, tudo vem se passando e tudo vem em tradição. E assim, esta última fase de animal racional ficará incluída nas velhas tradições. Vai ficar esquecida como as outras ficaram, porque tudo passa, porque tudo é tradição. Todos estão de passagem. Tudo é passageiro. Tudo aí é passageiro, porque não são daí. Aí são meros passageiros. A morte tem o significado de que não são daí, do mundo que desconheciam a origem
e que agora estão conhecendo, que é racional. E agora já conhecem o mundo racional. A vida modificando-se como do preto para o branco, de uma fase para outra, da fase de animal racional, da fase inconsciente para a fase consciente. E assim, o mundo já passou por uma infinidade de fases que não se lembram mais, e outras completamente desconhecidas. Uma infinidade de fases para a lapidação do animal racional. De fase em fase, o animal vem se lapidando cada vez mais melhorando o seu estado. Agora, então, chegou a última fase da vida da matéria, a fase racional, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, nesta fase, todos de volta para o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de origem, de onde todos vieram e para onde todos agora estão retornando, ao seu verdadeiro mundo de origem. Então, o fim da vida da matéria, o fim do encanto, e tudo tomando o seu verdadeiro rumo certo. O aparelho racional retornando para o mundo racional e tudo se transformando para o seu verdadeiro mundo natural. A transformação desta deformação racional para o estado natural de racionais puros, limpos e perfeitos. Assim, como tudo se deformou, assim tudo se transformará para o seu verdadeiro estado natural. Então, o animal na vida da matéria era uma espécie de quem vivia uma vida misteriosa, uma espécie de mistério a vida do animal, porque o animal não sabia desvendar o porquê que ele era assim. Então ficava o animal a conjecturar. Por que eu sou assim? Ninguém sabe, ninguém me diz nada, ninguém sabe nada. Agora, dizia outro, olha, isto são mistérios de Deus. E o animal ficava encabulado, dizendo, este pai parece que tem vontade que a gente viva na ignorância a vida inteira. Este pai tem vontade que a gente viva burro a vida toda, sem saber de coisa nenhuma. Então, dizia o animal, esta vida dá para encabular a gente. Eu já vivo encabulado porque não sei por que vivo, e vivo bem amolado por causa desta situação, em que tudo é mistério, e ninguém tem solução do porquê da situação da nossa vida. Ainda mais dizendo, isto está me botando nervoso. Eu queria saber por que eu assim sou. Por que eu sou assim? Por que eu vim parar aqui neste mundo? Viver assim sem saber de nada. Não sei nada, não conheço nada. Tudo é mistério. Esta vida é uma vida que não corresponde a coisa alguma, porque não sabemos o porquê dela. É uma vida sem origem. Ninguém diz a origem certa. Ninguém prova nada. É uma vida sem origem. Como pode ser isto? Então, ficava a pessoa na mesma, articulando 1000 coisas, como quem diz, isto aqui é nosso, e vamos fazer o que entendemos. O dono vive escondido, não se apresenta a ninguém, e tudo aqui corre à revelia, e cada qual vai se arranjando aqui como puder. Muitos, encabulados com a vida, por não terem uma justificação verdadeira do porquê da vida, começaram a dirigir tudo por conta própria, como quem diz, isto é nosso, e como o dono disto não aparece, então vamos nos apropriando da melhor forma possível, porque o dono não dá satisfação a ninguém.
Pode ser que o dono um dia venha nos dizer qualquer coisa, mas até então, o dono está deixando o mundo correr à revelia. E nós, como aqui estamos tomando conta. É só o que nós podemos fazer enquanto vida tivermos. E assim, pensando, começaram então a formar as coisas, a formar palavras, a formar modos, a formar jeito de viver e a inventar modos. Aos pouquinhos, começaram a inventar e a criar meios e modos e se compreendendo e se organizando. E assim, foram se organizando, inventando isso, inventando aquilo, descobrindo isso, descobrindo aquilo. Assim é que está bom. Assim é que é melhor. Vamos fazer assim. E assim foi indo, até que chegaram no ponto da criação de uma boa organização entre todos. Então, vieram lapidando novas criações, novos inventos, novas descobertas. Foram se organizando, até chegarem ao ponto em que estão. Mas tudo isso muito lento, muito devagar, muito lento mesmo, para chegar ao ponto em que estão, bem adiantados na situação do progresso universal. Tudo isso foi muito lento, eras e mais eras, séculos e mais séculos. Tudo isso vem surgindo muito naturalmente, muito lento mesmo. Um descobrindo isso, outro descobrindo aquilo, outro descobrindo aquilo outro, mas muito lento. Um inventando isto, outro inventando aquilo, mas tudo isso muito lento. E depois é que veio a multiplicação e a lapidação disso tudo. E assim vieram formando, progredindo, até chegarem a esta situação de um grande progresso de destruição. Progresso esse de destruição dos seres, principiando pela poluição da atmosfera e acabando nas demais coisas. Vejam como todos no mundo vinham perdendo tempo. Hoje, nascendo e encontrando tudo isso, e daí multiplicando e lapidando para chegar a esse ponto. A luta foi grande, porque na fase de monstros não entendiam coisa alguma. Na fase de primitivos selvagens, não entendiam coisa alguma. Na fase de gagos, em que tiveram várias fases, não entendiam coisa alguma. Na fase que falavam cantando, ainda não entendiam coisa alguma. Foi preciso primeiro saber falar, para depois criar, inventar e descobrir tudo o que aí está. Enquanto não sabiam falar, nada podiam fazer. Depois, inventaram os algarismos, inventaram as letras, com muita luta, com muito sacrifício, com muito tempo, e não estavam ainda nas descobertas. Viviam como selvagens, em choças, tocas e malocas. Eram todos rudes demais. Viviam como bichos. Tudo isso em tocas e malocas. Eram todos rudes demais. Viviam como bichos. Tudo isso para chegarem a esse ponto. Com muito vagar. Foi com muita penúria, com muito sacrifício, de vida e de morte, para chegarem a esse ponto que aí está. Vejam que o animal racional já passou por uma porção de fases para a sua lapidação, até que chegou à última fase. Se extinguiu a fase de animal racional e entrou a fase racional, a última fase, que é a fase de todos dentro dessa fase, de volta para o mundo racional. E assim, vejam quantas lutas perdidas na vida da matéria, quantos sacrifícios sem recompensa,
Quantas lutas sem proveito algum, quantas guerras, quantas brigas, quantas agonias, quanto sofrimento, quanto padecimento. O progresso da matéria, o progresso da multiplicação do nada, para tudo acabar em nada. O progresso de aparências e ilusões. O progresso do animal racional. O animal nunca soube o porquê que é um animal. Uma vez ele não sabendo que é um animal, não sabe o certo, se está certo ou não. Então, tem convicção que está errado, e por ser um errado, é um sofredor. Hoje, o animal sabendo o porquê dessa grande infelicidade e dizendo: é verdade, é lamentável viver como vivíamos, sem saber como vivíamos. Vivíamos todos enganados e sofrendo as consequências. Por causa disso, era uma vida que ninguém sabia dar solução. Hoje, aqui, o conhecimento racional, o conhecimento vindo do mundo racional, nos revelando o porquê dessa hecatombe, o porquê de ser animal e nos provando, responsabilizando, dizendo, provando e comprovando que o mundo é consequência de seus próprios habitantes e como começaram os primeiros passos para vir acabar e terminar nesta situação em que o mundo está. Ora, hoje estamos mais ligados com o racional superior e felicíssimos por encontrar a nossa situação, que era misteriosa. E assim, divulgada e definida a situação do mundo, que ninguém sabia o porquê desse mundo. Sabíamos que este mundo existe, porque nós vivemos nele, mas não sabemos por que vivemos assim. Como que jogados num lugar sem saber porquê. Hoje, estamos completos do porquê desta situação de assim sermos e o mundo assim ser. Todos hoje conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, todos a caminho do seu mundo dentro da fase racional, amparados pela fase racional, orientados pelo mundo racional e dizendo: agora nós nos encontramos. Como quem diz, antes tarde do que nunca. Agora, todos no mundo de parabéns, por encontrar o certo dos certos, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, vivendo agora tranquilos, vivendo agora sossegados, vivendo agora em paz e dizendo o seguinte: eu já devia ter lido este livro há mais tempo, porque há mais tempo a minha situação estaria resolvida. E hoje, o mundo sendo dirigido racionalmente, por todos receberem as orientações do mundo racional. Então, todos principiando a receberem as orientações precisas racionais para o seu equilíbrio verdadeiro, consciente de que está certo para o resto da vida. Agora depende de todos, de si mesmo, a persistência constante na leitura, para adquirir a vidência racional e ser orientado racionalmente. A inconsciência é a causa da desorientação. Todos desorientados por não terem uma base para se basear. Estão vivendo de experiências em experiências, devido viverem inconscientemente. Quem vive inconsciente, um ser inconsciente, é um ser que não tem uma base sólida, um objetivo de forma sólida. E assim vivendo, é que ficaram nessas condições de desorientação. Um ser inconsciente é um ser desorientado, é um ser que não vive.